Mulheres ao volante, será que nós ainda somos consideradas um perigo no trânsito? Conheço uma técnica que atua diretamente nas inimigas das mulheres, as tão temidas estrias. E quem disse que Pilates é coisa só para adulto? Não sabe estacionar? Tonta, é uma... Como é que não sabe estacionar? Meu Deus! Vai, tonta! O que foi? Eu tô tentando estacionar só um pouquinho. Homem não tem paciência mesmo. Quantas vezes as motoristas já não ouviram piadinhas machistas e passaram por esse tipo de situação, hein? E é isso que a gente vai desmistificar agora, te mostrando duas histórias. Uma de uma mulher que superou o medo da direção e outra de uma mulher que arrasa no trânsito. Então, Dulcinea, eu queria que tu me contasse como é que foi a tua experiência para começar a dirigir. Tu fez habilitação logo, demorou muito? Me conta essa história, como é que foi? Não, eu deixei para fazer mais tarde, já um pouco mais de idade, pelo fato de eu também já ter bastante medo de dirigir. Ah, tu tinha medo? Bastante até. E tu tinha medo do quê? Ah, eu acho que, assim, por exemplo, os outros parece ser fácil, mas para mim parecia ser tão difícil dirigir, olhando os outros dirigir, parecia ser uma coisa bem mais fácil do que era na prática. É, isso mesmo. Como é que tu tomou a decisão? Não, eu vou buscar ajuda, eu vou me habilitar. Como é que foi na prática isso? Conta pra gente. Na verdade, assim, meu esposo disse, é um sonho teu, então vai e faz. Daí eu fui, aí tive segurança, conversar, bons instrutores, então eu tive bastante segurança para fazer minha carteira. O que melhorou para ti? O que facilitou depois que tu começou a dirigir com mais segurança? Tudo, para mim tudo. Porque eu posso ir no mercado, vir no centro, ir em outros lugares, passear com as crianças, eu não tenho problema mais, não preciso depender do meu esposo agora. Ah, então tu define assim como uma liberdade para ti. Muita liberdade. Tu vai fazer as suas coisas Faço, sim, Que legal. E tem alguma passagem assim no dia a dia, coisas que tu lembra que antes tu sentia medo quando tu começou a dirigir, agora tu já vai tranquila, não sente mais? Como é que é? Andar no centro para fazer minhas compras, pegar BR, né? Essas coisas, então eu já estou bem mais tranquila, eu já não tenho mais medo de fazer. E define para mim a tua vida antes de dirigir e agora que tu dirige. Antes de dirigir, eu ficava mais em casa, porque eu não tinha como ficar saindo, até mesmo por causa das crianças. E agora eu ando por tudo. Ah, é? E se tu tivesse que mandar uma mensagem para as mulheres que estão em casa, ainda não dirigiram, têm esse sonho, mas não têm coragem, o que tu falaria? Eu diria que pode ir, que é tranquilo, não precisa ter medo, é só coisa da cabeça da gente mesmo. Realmente existe esse preconceito, né, em relação à mulher ao volante, sendo que os estudos, a estatística mostram que é totalmente ao contrário. Então existe, de certa forma, uma cultura inadequada que a mulher não está preparada ao volante suficientemente, sendo que, na verdade, hoje os acidentes de maiores proporções acontecem com o sexo masculino. Nós vivemos uma cultura já, digamos, machista pelo fato de, desde cedo, ser incentivado ao menino a pegar o volante e a menina não. Então isso acaba acarretando muitas vezes no medo, num certo despreparo, pelo fato de não existir um apoio familiar, né? Seja no primeiro momento do pai, do irmão, e na sequência, muitas vezes no próprio relacionamento isso acaba ocorrendo.
medo ele é nosso, é da nossa natureza. O ser humano ele precisa ter medo, ele é autoprotetor. Nós não termos medo não é sinônimo de coragem. Então isso tem que ser muito bem entendido das pessoas, que o medo ele vai nos proteger de várias situações, até para não fazermos as coisas achando que não vai acontecer um perigo maior. Porém, na nossa cabeça, na nossa mente, nós temos que ter o seguinte, todo aquele medo que parte do momento começa a nos impedir de fazer coisas do cotidiano, aí isso se torna um medo patológico. Aí ele vai acabar se tornando uma fobia, que é o que hoje, dentro da psicologia, se fala da amaxofobia, é o medo de conduzir o veículo. Então essa é uma fobia atinge hoje 8% da população mundial, né? Então assim, muitas pessoas sofrem disso, nós temos muitas pessoas que conhecemos que sofrem com o medo de dirigir e até deixam de ter oportunidades, muitas vezes profissionais, porque não dirigem, têm habilitação e não dirigem. Então como essas pessoas fazem de buscar ajuda, é o que a gente recomenda. 60% das mulheres não falam ao celular enquanto dirigem. 35% delas só para em estacionamentos. Elas estão mais prudentes, sim, e dirigindo bem. Prova disso é a nossa entrevistada de agora, Marlene, que além de dirigir bem, é instrutora, inclusive dos homens. E aí, Marlene, vamos conferir na prática? Vamos dar uma volta para você ver o que a gente faz na estrada? Vamos lá! Vamos embora! Em 2002, eu vi que eu precisava dirigir, não precisava mais ser dependente de ninguém, né? Do que as mulheres mais têm medo quando o assunto é dirigir? Eu acho que a mulherada não precisava ter medo, porque elas vêm pra cá, a gente conversa, a gente faz quase como uma psicóloga, sabe? A gente conversa com elas, a gente deixa elas bem calma primeiro, para depois a gente pegar a estrada, tá? A minha primeira aula com as minhas primeiras alunas, eu sento e converso com elas, tiro o medo, porque eu vejo que elas chegam nervosas, elas não me conhecem, tudo é novidade para elas, né? Então, tipo assim, tiro o primeiro medo delas, converso bastante com elas para depois a gente fazer alguma coisa, né? Tu acha que os homens ainda estão muito machistas, assim, no sentido de que achando que mulher dirige mal, que mulher atrapalha o trânsito? O que tu sente na prática? Hoje não, hoje, tipo assim, eu acho que os meninos de hoje, eles têm um consentimento que, tipo assim, a mãe deles hoje, eles precisam de uma carteira. Então, eles pensam diferente. Antigamente, eu não digo que os homens eram mais machistas, né? Uhum. Mas hoje não. Hoje eu tenho, assim, o consentimento que os meninos, eles pensam diferente. E quando ela tem muito medo e já tem habilitação há muito tempo e não dirige, tem um número X de aulas ou depende da experiência dela? Depende tudo da pessoa, de pessoa para pessoa. Tipo assim, se ela dirige e tem só medo, é diferente. E se ela dirige, tem carteira, mas não dirige, é que ela tem uma coisa diferente que a gente tem que tirar dela, né? Ensinar ela a dirigir de novo, porque ela já esqueceu. E do que mais elas têm dificuldade, assim, quando vão aprender? Dificuldade? Eu não creio que uma mulher tenha dificuldade em aprender. Tipo assim, elas vêm com medo. E então tu diria assim, para aqueles que falam que lugar de mulher não é no volante, então tu prova que é o contrário. Totalmente ao contrário. O lugar de mulher é no volante, o lugar de mulher é dirigir, porque hoje a gente precisa, é uma necessidade. Bom, e a apresentadora aqui também não é uma referência em direção, isso eu tenho que admitir. Então eu aproveitei a entrevista para pegar umas dicas e ficar mais segura na hora de pegar a estrada. A perna direita você vai usar no acelerador e no freio. Peraí, como é que bota em ponto morto? Ponto morto é aqui, ó. Primeira, segunda, para trás, até no final. Aqui, ó. Segunda. Qual é a criança que não gosta de brincar com bola, se pendurar, balançar? Pois é, já imaginou seu filho fazendo tudo isso que ele gosta e ainda cuidando do condicionamento físico e da saúde dele? É isso que o Gustavo, que tem 12 anos, vai nos ensinar hoje.
Pilates é um exercício bem interessante para crianças, até porque assim, a base do solo, por exemplo, que é ideal a partir de 5, 6 anos de idade, ele trabalha muito com a ginástica artística, a parte de rolamento, de movimentos que vem da ginástica e muitos movimentos naturais. Então, dos 5 até os 12 anos, a gente usaria os acessórios, rolo, bola, a parte de solo e não usaríamos entre os aparelhos. A partir de 12 anos de idade, daí sim, os aparelhos podem ser viáveis, porque a criança vai ter um tamanho que cabe no aparelho. Ele é feito de uma forma que para a criança fica não adequado. Mas eles dominam depois com facilidade, porque eles têm muito mais equilíbrio, muito mais coragem que nós também, né? Ah, é verdade. A gente acaba tendo medo, eles não, eles têm essa coisa do desafio, eles gostam. Então, como trabalha muito com a parte de equilíbrio, de exercício em suspensão, eles acabam se motivando a fazer. E eu fiquei sabendo que filho de peixe, peixinho é. Me diz uma coisa, eu soube que teu filho de 12 anos também faz pilates, aliás, adora. Me conta como é que começou essa relação dele com os exercícios. Nessa de filho de peixe, peixinho é, aqui em casa é verdade, né? Eu já fui ciclista, meu filho foi ciclista, agora estou com 2 filhos mais velhos cursando educação física e o mais novo não tem idade para isso, né? Tem 12 anos, mas ele sempre gostou de pilates, né? A gente tinha um estúdio lá em Jaraguá, junto com a nossa casa, e eu sempre dando cursos, ele sempre com a gente nos cursos, ele adora participar. E aí o gosto pelo exercício veio naturalmente, né? Ele, se a gente deixar, ele está aí pendurado no aparelho, fazendo exercício, brincando e fazendo algumas coisas com uma facilidade que a gente não consegue fazer, né? E esse tem que ser o conceito da atividade física para a criança. A gente tem que sempre lembrar que são crianças, não são adultos pequenos. Então, o Pilates, que é uma atividade bem lúdica, o exercício funcional, a gente pode adaptar muito exercício para a criança, brincando com bola de basquete, com bola de futebol, em vez de carregar um monte de pesos. Então, o segredo para a criança é isso, é fazer com que essa atividade seja um prazer, não uma coisa forçada. Eu faço porque eu gosto e porque é bom para o condicionamento físico e como eu sempre estive dentro, eu já acabei gostando. Sempre que eu estou aqui por perto, eu já vejo que não tem ninguém na sala, eu já começo a fazer uns exercícios. O que eu mais gosto é do Cadillac, que é aquele ali com as barras verticais. E eu gosto bastante de me pendurar ali. É muito divertido. Tanto a atividade física quanto as dietas, a gente percebe muito, por exemplo, crianças, adolescentes obesos. Geralmente os pais, as mães também estão com problema. A alimentação da família toda não é adequada. Então não adianta a gente incentivar só o filho a se alimentar certo se a família não se alimenta. Da mesma forma, exercício. É importante que a família inteira se movimente. Então, por exemplo, numa aula de Pilates, pode tranquilamente a mãe estar fazendo exercício e o filho também fazendo algo interessante. E ainda lembrando que nessa idade de 12 até os 14, 15 anos, é uma fase onde a criança começa a crescer bastante e muitas vezes gera encurtamento muscular. Então, muitos problemas de saúde, a parte de coluna, de articulações que vai incomodar no futuro, começam nessa idade. Então, o exercício de Pilates, trabalhando muito com alongamento, com essa parte toda, vai auxiliar um monte nessa postura da criança. E eles estão muito no computador, hoje com os celulares, a postura está muito errada, né? Pescoço muito flexionado. Então dá para consertar um monte dessas posturas erradas com essas atividades. O intervalo é rapidinho e nós voltamos já já.